Bom dia, amado irmão, ouvinte do Clube da Paz, Irineu Silva, Kelvin Marques, Flávia Silvia. Bom dia também o Yuri, que está conosco nesse projeto de evangelização. E hoje nós meditaremos, quebrando só um pouquinho, o tema dos novíssimos. A gente estava falando sobre purgatório. Espera só para a próxima semana que nós vamos continuar falando sobre o assunto. Então aguarda só um pouquinho, próxima semana o tema é purgatório, concluindo o assunto. Hoje, em homenagem ao mês da Bíblia, nós queremos falar um pouquinho sobre a palavra de Deus. Nós temos que entender que a palavra de Deus é um encontro que nós devemos ter com ela, que é uma pessoa. E essa pessoa é Jesus. Jesus é a palavra de Deus que se fez carne e habitou entre nós, que habita hoje em nós. Então, não é apenas páginas que eu encontro, mas eu encontro uma pessoa, a palavra de Deus pronunciada pelo Pai, que habita entre nós, que nos salva, que nos salvou, que nos santifica, que nos dá vida nova. Na vida dos santos, nós podemos perceber que a palavra de Deus sempre foi transformando. Santo Antão, ele muito rico, abrindo o Evangelho, ele lê a palavra, vende tudo que tem e dá aos pobres. E ele leva a sério o Evangelho, vende tudo que tem e dá aos pobres. E dando aos pobres, ele vai ter uma vida no deserto de oração, jejum e combate contra o demônio. E Santo Antão foi um dos maiores santos da época dele. Santo Antanásio até escreve a vida de Santo Antão, porque esse homem encontrou na palavra do Evangelho a sua felicidade. Santa Teresinha, com muita dúvida, porque ela tinha um desejo de ser tudo na igreja, não por orgulho, mas por amor. Ela queria ser mártir, ela queria ser missionária, ela queria ser de todas as ordens possíveis, e queria ser, se possível, se ela fosse um homem, ela queria ser padre. Então, ela queria ser contemplativa ao mesmo tempo e missionária, ela queria ser tudo para a igreja. E abrindo o Evangelho, ela encontra em São Paulo falando, Coríntios 12, também o capítulo 12, o capítulo 13, mas de modo especial 12, que vai falando do mistério do corpo de Cristo, lá em Coríntios. E ela percebe que fala da mão, do braço, dos olhos, e ela percebe que para que o coração esteja vivo, é preciso do coração. E ela entendeu, pela aquela passagem da Bíblia, que Deus chamava ela a ser, na igreja, o coração, que dá vida a todos os membros. É o amor. E ela falou, no coração da igreja, eu serei tudo, serei o amor. Porque sem o amor, os mártires não derramariam seu sangue. Sem o amor, os missionários não pregariam o Evangelho. Sem o amor, as pessoas não teriam coragem de ficar enclausuradas. Ali foi entendendo que a palavra de Deus queria isso dela, que ela fosse na igreja essa presença do coração de Cristo. São Francisco também, um homem muito rico, e filho de um homem rico comerciante, e também com grandes sonhos de ser cavalheiro, grandes metas para o seu futuro, ele encontra o Evangelho. E no Evangelho ele também começa a amar a pobreza. E quando ele foi questionado, quando ele foi pedir a licença ao Papa para viver o Evangelho com os irmãos, alguns cardeais até falaram, mas isso é impossível. E até um dos cardeais intervém. É possível sim viver o Evangelho. E São Francisco fala de forma mais clara. Nós não precisamos complicar o Evangelho, ele é simples. E São Francisco foi esse que viveu de forma radical a pobreza, dando tudo aos pobres, beijando os leprosos, porque ele encontrou o Evangelho, uma pessoa, não só um livro. Nós percebemos também na vida de tantos outros santos que ao encontrar a palavra de Deus, tudo mudou. Aos poucos no processo. Uns mais rápidos, outros não tão rápidos. Santo Agostinho, um homem devasso, que chegou a se, de certa forma, entre aspas, se prostituir, teve um filho fora do casamento, que combatia, às vezes, até as ideias da igreja. Esse homem, ao ouvir uma voz, toma e lê. Então ele pegou a Bíblia, abriu na passagem de São Paulo aos Romanos, que denunciava a obra das trevas, as obras da carne, e aquele homem começou a mudar de vida, porque ele experimentou pela palavra de Deus
a força que ela tem de mudar um coração. E Santo Agostinho foi batizado aos 30 anos, depois com o tempo se tornou padre, depois bispo e depois santo e doutor da igreja, porque se encontrou com a palavra de Deus. Então hoje, mais do que falar para você como ler a Bíblia, eu posso falar em outros momentos. Eu penso em um dia fazer um CD só com gravações explicando como ler a Bíblia, explicando a Bíblia. Se Deus quiser, rezem por isso também. Creio ser vontade de Deus. Mas hoje eu quero incentivar você a amar a Bíblia, a amar a palavra de Deus, a não querer provar tudo na Bíblia, porque isso é uma tendência protestante. Tem que estar na Bíblia, cadê? Não é assim. Nós temos que usar a expressão palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é escrita, que é a Bíblia. A palavra de Deus, ela é oral, que é a tradição da igreja, a tradição oral. E a tradição escrita e a tradição oral, que é a palavra de Deus, quem interpreta ela com segurança, com autoridade, é o magistério, os bispos, o Papa, os cardeais, os padres, com essa autoridade. Então, hoje o Senhor nos convida a isso, a saber que a palavra de Deus não é apenas para ser ouvida. São Paulo fala que a fé vem pelo ouvir, mas esse ouvir, ele penetra o nosso coração e transforma a nossa vida. Não é só para a gente admirar, que pregação bonita, que palavra linda, não. De fato, como Madre Teresa de Calcutá falava, há pessoas que nunca vão querer ouvir o Evangelho, mas elas terão a chance de ver o Evangelho olhando para nós. Quando as pessoas olharem para você, para mim, elas têm que ver o Evangelho vivo. O Evangelho com todas as lutas. Claro que você é fraco, eu sou fraco, mas nós devemos lutar, porque a graça de Deus nos torna capazes de viver o Evangelho. E uma pessoa que procura ver o Evangelho, ela é uma pessoa feliz. Só uma explicação um pouquinho antes. Quando Jesus manda pregar o Evangelho, naquele tempo não tinha Evangelho escrito, não. Os apóstolos pregavam o Evangelho oralmente, sem Evangelho escrito. Só depois de muitos anos, algumas décadas, da morte de Cristo, é que o Evangelho começou a ser escrito. Então, quando Jesus fala de pregar o Evangelho, é o que os apóstolos ouviram, não é o que eles escreveram. Só depois o Evangelho foi escrito. Então, a tradição oral da palavra de Deus no Novo Testamento, ela vem primeiro do que a tradição escrita, que é o Novo Testamento. As duas coisas são importantes. Então, eu queria pedir a você que é ministro da palavra, catequista, cristão, católico, que você, a partir de hoje, comece a rezar com a palavra, porque alguém que conhece a palavra nunca vai mudar de religião. Nunca vai se decepcionar com os sofrimentos dessa vida. Vai até sofrer, mas vai encontrar força na palavra de Deus. O Salmo 119, que é o maior que tem, ele vai fazer um grande elogio à palavra de Deus. Eu queria convidar hoje que você medite durante essa semana no Salmo 119. Aos poucos, vá rezando com ele. E veja que esse salmo é o maior, porque ele é um grande elogio à palavra de Deus. E a palavra de Deus é o próprio Cristo. Só lembrando uma coisa bem interessante. Nós devemos ler a Bíblia com olhar de católico, com olhar de cristão. Quando Jesus começou a falar com os discípulos de Emaús que estavam tristes, abatidos, Jesus começou a explicar as Escrituras, os salmos, as passagens dos profetas, mostrando que tudo aquilo se referia a quem? Ao próprio Jesus. Então Jesus começa a explicar a Bíblia de uma forma nova. Os salmos que nós falamos, que nós rezamos, falam de quem? De Jesus. Mostram como Jesus vai morrer, como Jesus vai pastorear o povo, como Jesus vai sofrer. Vai falando de Cristo. Então, a partir de Jesus, nós vamos lendo o Antigo Testamento. É tanto que quando, lá em Atos dos Apóstolos, tem o eunuco que vai na carruagem, lendo o profeta Isaías, e fala do cordeiro que foi levado ao matadouro, o cordeiro mudo.
E Felipe pergunta, você compreende o que está lendo? Ele fala que não. E Felipe começa a explicar que aquele cordeiro mudo levado ao matadouro é o próprio Jesus. Ou seja, toda a Bíblia é iluminada, o Antigo Testamento, pela pessoa de Jesus. Nós não podemos querer ler a Bíblia sem conhecer primeiro Jesus. Senão vai ficar sem sentido, vai causar só medo e pavor a cada um de nós. Uma dica para você de livro, bem rapidinho. O Verbo se fez carne, do Raniero Catalamessa. Você encontra na Paulinas ou na Paulo, você pode encomendar pela Auridene. Vale a pena, é o comentário dos 3 anos, A, B e C. Todo bom ministro da palavra, que pode comprar, claro, né, no momento, né, não quer dizer que você não possa comprar, que você não é bom, claro. É bom que tenha. Se você já prega bem, você vai pregar melhor ainda. Claro que o Espírito inspira, mas é bom você também ter um conteúdo que ajude a você rezar melhor. É o pregador do Papa que vai pregando. O Verbo se fez carne, do ano A, B e C. Os 3 anos comentado o Evangelho de todos os domingos. Então, é muito bom para você que é mente da palavra e para todo cristão. E outra dica, o mistério da palavra, também do Raniero Catalamessa. Você encontra pela Canção Nova. O mistério da palavra. Deus abençoe, um grande abraço e mastiga a palavra de Deus, porque ela vai mudar a minha, a sua, a nossa vida. Amém.